Fábio, olha só, a ONU hoje pela manhã deu uma coletiva de imprensa para, basicamente, fazer um alerta, o alerta sobre os estados de emergência que são declarados pelo mundo e que, claro, em alguns casos muito flagrantes, violam direitos humanos. Para você ter ideia, são milhares de pessoas detidas ou presas por conta de violação da quarentena, etc., no mundo. Então, vários problemas muito reais, muito graves. Mas, no meio da coletiva, a ONU também fez um outro alerta. Está extremamente preocupada, Fábio e Juliano. Adivinha com quem? Com o governo brasileiro. Com o governo brasileiro. Não fala. Não. Está preocupado comigo. Brasileiro é comigo. Não, na verdade, está preocupada com os brasileiros, com o fato de que a resposta à pandemia está muito aquém de qualquer tipo de padrão e, claro, preocupando por conta justamente da saúde dos brasileiros. Foram 3 pontos que eles destacaram, Fábio. Primeiro, a discrepância nas mensagens, né, das autoridades, ou seja, o que a gente já conhece muito bem. Ministro dizendo uma coisa, presidente dizendo outra, governador dizendo uma, outro governador dizendo outra, enfim, falta de coerência na resposta à pandemia. Então, essa é a primeira preocupação, inclusive alertando sobre a decisão, ou pelo menos a mensagem de alguém, de reduzir ou minimizar os riscos e a seriedade da pandemia. Imagino de quem a gente está falando, né? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, as populações mais vulneráveis, inclusive indígenas. A ONU diz que está preocupada com essa população sem teto, inclusive, e pessoas, no caso os indígenas, que, obviamente, se você tiver aí um caso mais grave de proliferação, segundo a ONU, é a própria sobrevivência de comunidades inteiras que poderia estar ameaçada, né? Então, esse é um outro ponto. E um terceiro ponto, muito também importante, pedindo basicamente para que o governo não use esse momento para proliferar tendências antidemocráticas. É assim que a ONU encontrou a forma de dizer que está preocupada, obviamente, com a situação e com vamos dizer assim, as tendências antidemocráticas adotadas pelo atual governo brasileiro. Eu insisto, Fábio, para a ONU colocar aí o Brasil nessa lista, obviamente, mostra o grau de preocupação que existe, porque é uma preocupação genuína, Fábio, não é criticar por criticar, vamos ali criticar o Brasil, não. O Brasil é um país com 200 milhões de habitantes, conta no mundo, tem um peso absolutamente significativo nas Américas, e, portanto, você ter um deslize antidemocrático e uma falta de resposta à pandemia, isso pode ter uma consequência inclusive muito além das fronteiras brasileiras. Quando você é citado, você pode ser citado na ONU por ser um caso esdrúxulo, basicamente, né? Olha o que está acontecendo nessas violações de direitos humanos, talvez no Sri Lanka ou em outro país de menor repercussão internacional. Agora, quando você tem essas situações no Brasil, a preocupação não é apenas com os brasileiros, mas com a própria estabilidade da região. Enfim, nada que nós não saibamos, né, no caso do Brasil, mas significativo que a ONU tenha colocado isso como pauta, uma pauta internacional, do Brasil numa situação nada confortável, mais uma vez.